O clima da Terra vem mudando ao longo da história, sendo que nos últimos 650 mil anos, o planeta passou por 7 ciclos de avanço e recuo glacial. A última era do gelo, que ocorreu há 7 mil anos, teve um fim abrupto e marcou o início da era moderna do clima e da civilização humana. Apesar de ainda existirem controvérsias entre alguns integrantes da comunidade acadêmica a respeito do aquecimento global, as mudanças climáticas globais são um fato já aceito e bem consolidado entre grande parte dos cientistas. Para entender melhor este assunto hoje, recebemos o professor Alan Pichard, que é especialista na área, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, converso com o professor da FMU, Alan Pichard. Olá, Alan, tudo bom com você? Olá, Renata. Olá a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Agradeço o convite, é um privilégio estar aqui conversando contigo. Ah, que bom. Prazer é nosso, viu, Alan? Aqui a nossa conversa. Me fala um pouco da sua formação, da sua experiência profissional. Perfeito. Eu sou Alan, biólogo. Eu tenho bacharelado e licenciatura em ciências biológicas, então eu gosto tanto da parte de pesquisa como da parte de educação. Logo em seguida, eu fiz um mestrado e um doutorado em biodiversidade e meio ambiente, com uma passagem muito breve na Alemanha, no Jardim Botânico de Munique, no Jardim Botânico de Kew, que é da realeza, né, britânica, e também no Museu de História Nacional de Paris. Enquanto eu comecei o meu doutorado, eu iniciei a minha carreira enquanto professor universitário, no curso de Ciências Biológicas e outros cursos da área da saúde. E neste momento de carreira, eu comecei a desenvolver pesquisas, além da minha linha de formação, que é meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade, mas também em educação, de forma que a minha linguagem, eu trago muito exemplo dos meus pais, que não têm curso superior, eles terminaram o ensino médio enquanto adultos já, então são pessoas de origem muito pobre, e aprendi a falar de uma linguagem que eles consigam compreender. Então eu peguei todo aquele ensinamento da academia, modulei numa linguagem que todos possam entender. Então o Alan também é conhecido nas redes sociais como divulgador científico, que tem uma linguagem mais aberta, uma linguagem mais simples, para fugir daqueles clichês científicos e aquelas linguagens que são excludentes, né, da sociedade. E também, recentemente, eu descobri que eu sou autista de nível 1 de suporte, então a parte dessa educação, da divulgação científica é uma das minhas características de hiperfoco, então é onde eu vou colocar a cabeça e vou fazer bem feito, com perfeccionismo, e estou aqui hoje, então, para conversar com vocês sobre um pouquinho da minha contribuição em meio ambiente. Ah, maravilha. E, Alan, a questão do aquecimento global, né, para quem acho que está na área e acompanha esse assunto há um bom tempo, eu acho que não resta dúvidas, né, do impacto da atividade humana no aquecimento do planeta. Mas, há tempos atrás, a gente viveu talvez aí um negacionismo, né, tinha uma linha que questionava muito, não, isso é cíclico, isso sempre aconteceu, e até curiosamente, né, apesar de eu trabalhar na área do direito ambiental, acho que estão aí no máximo de uns 15 dias atrás, e meu marido fez essa colocação em casa, que eu falava assim, gente, como pode, né? Eu que trabalho na área, o marido com uma posição, né, talvez aí negacionista, não, mas isso é cíclico, né? Quem que garante que, de fato, a intervenção humana está causando esse aumento de temperatura? Então, assim, explica um pouco para a gente, né, como que a gente pode ter certeza que esse aumento na temperatura ele é realmente causado pela ação humana e, né, por que foi descartado de fato que não é uma questão natural
né, algo cíclico aqui do nosso planeta? Perfeito. Eu tenho alguns pontos a considerar, né? Primeiro, a gente vive num país que a herança que a gente tem de formação de pesquisadores, cientistas, por muito tempo ela foi elitista. Então, até o começo dos anos 2000, somente pessoas de famílias mais ricas conseguiam ingressar num curso de ciências e seguir uma carreira enquanto pesquisador. Então, por muito tempo, a ciência, e principalmente a ciência ambiental, ela ficou fechada entre quatro paredes de um laboratório. Dificilmente nós víamos esses pesquisadores, cientistas, divulgando o que estavam ali gerando de dados, coletando dados e as suas análises. Há uma divulgação em periódicos, sim, né, como a revista Nature, a revista Science, mas entendam, o acesso a essas publicações muitas vezes é pago, e pago em moeda estrangeira. Então, a grande massa populacional não tem acesso, não tinha acesso por muito tempo ao que estava sendo produzido nos nossos institutos e universidades. Soma-se isso a uma questão do boom da internet e das redes sociais, né? Hoje em dia nós temos pessoas influenciadores, né, que se colocam como se isso fosse já uma profissão, que estão falando sobre temas mais delicados e muitas vezes sem o conhecimento, sem a causa, né? Então eles vão explicar algum conhecimento científico, algum conhecimento ambiental, mas fica mais do mesmo. É como se eu ainda hoje, em 2023, para falar sobre educação ambiental, por exemplo, eu falasse das cores das lixeiras da reciclagem, coisa que a gente aprende desde criança. Então, assim, faltam dados novos, conhecimentos novos. Então, quem tem acesso a esses dados não divulga, e quem divulga a informação não tem acesso aos dados. Então, por muito tempo, faltou essa parceria, digamos assim. Então, é importante a gente validar e sempre apoiar os jovens cientistas como Átila e Amarino durante a pandemia, que chegaram aqui na frente das câmeras e estão falando com a população numa linguagem que a população consiga entender, que não seja aquela linguagem de artigo científico. Ainda né, nessa questão, a gente tem uma memória afetiva muito limitada, né? Geralmente a gente vai lembrar de marcos da nossa vida, da nossa história, que tocaram alguma emoção. Então, por exemplo, é comum falar, mas antigamente era mais frio, antigamente chovia mais. Mas esse antigamente, às vezes, está limitado a um dia ou outro na história da pessoa, porque naquele dia, por exemplo, choveu e eu estava em casa e minha avó fez um bolo de fubá quentinho e eu comi, então eu associei a memória de o bolo de fubá gostoso com um dia muito frio, né? Dito isso, a gente entra na questão das mudanças climáticas. O mundo, o planeta Terra, realmente, ele é um organismo vivo, a natureza, ela ocorre em toda a superfície, né? E ele está dentro de uma dinâmica física, química, com o sistema solar, com o universo, onde o Sol também possui ciclos. Só que a diferença é que esses ciclos que têm causas naturais, eles ficaram muito acelerados ultimamente, né, na atualidade. Então, tem uma questão aí das mudanças climáticas que hoje a gente tem muito mais evidência da causa antropológica, ou seja, causada pelo homem, das nossas atividades, e principalmente é um marco histórico que é a Revolução Industrial. A partir do momento que nós começamos a utilizar em grande escala os combustíveis fósseis e a produção em larga escala de bem e produto, né? As máquinas e aí todos os poluentes dessas máquinas, os despejos das indústrias nos rios, o desmatamento para a ampliação das cidades, para a produção de alimento. Hoje nós temos quase 9 bilhões de seres humanos ocupando o planeta Terra. Imagina produzir comida para esse tanto de gente, imagina produzir um celular, um computador, um carro para esse tanto de gente. Então, muitas vezes também a gente fala de desmatamento com uma memória muito
daquele desmatamento em parques, em áreas e biomas que são muito ligados ao nosso emocional, como a Amazônia e o Pantanal. Mas a gente ignora o desmatamento que é necessário, por exemplo, na ampliação de uma cidade para a construção de moradias. Então, tudo isso, tanto os aspectos ruins como os aspectos que até seriam bons, né, digamos assim, eles contribuem para uma maior exposição do nosso solo do planeta. Então, esse solo, sem essa camada de vegetação, fica exposto, seja ele porque ele está usando na agropecuária ou na expansão de cidades, né, selvas de concreto. E aí esse calor que o Sol emite para o planeta Terra, lembrando daquela aula que a gente teve lá na infância, né, do efeito estufa, esse calor ele não está conseguindo voltar para o espaço, digamos assim, porque a gente tem uma superfície muito grande de materiais, seja o solo em si ou o concreto das cidades, que está absorvendo bastante desse calor. Então, nós temos um fenômeno também que é da radiação do calor, aquele calor que fica preso aqui na superfície e contribui também para esse aquecimento global e, a partir dele, as mudanças climáticas. Uhum. Eu acho que hoje realmente, né, é muito mais perceptível e quem está à frente, né, quem trabalha na área e tudo mais, a gente realmente consegue entender toda essa influência, principalmente pós-revolução industrial, isso que você comentou, eu acho que o impacto, né, do nosso dia a dia, como você falou, não é só para a plantação, é do próprio crescimento das cidades, é da própria alteração nossa, modernidade que a gente tem vivenciado, né? Então, tudo isso aí contribui para o aumento mesmo da temperatura, né? Fazendo com que realmente não seja um ciclo natural. A gente até sabe que é cíclica essa questão, mas o impacto do homem, né, acabou sendo muito maior. Eu não sei avaliar, tá, tecnicamente, tá, Ala, mas eu, quando dava as aulas, né, de aquecimento global, eu sempre gostava de trazer trechos daquele documentário do Al Gore, porque eu acho que ele era muito didático ao explicar, né, o fora de escala, pós-revolução industrial e algumas questões que ele trazia no documentário. E é um documentário que muito pouco se fala hoje em dia, que eu acho que com ele, para quem realmente não tem conhecimento, impacta, né? São informações aí que faz a gente repensar muita coisa e que impacta as pessoas a falar, nossa, realmente eu não percebia isso, eu não sabia que esta pequena mudança causava todo este impacto, porque também o que a gente muitas vezes escuta não, mas vai aumentar o quê, né? Não vai impactar em nada a nossa vida, né? Mas não é só a nossa vida, tem toda uma vida cíclica que funcionou por bilhões de anos e que a gente está alterando esses ciclos, a gente não sabe o que vai acontecer a médio e longo prazo. Então, são questões aí que, de fato, a gente precisa ponderar, né? Então, realmente bacana. E me fala uma coisa, né? Há evidências comprovando que o aquecimento global atual, ela não pode ser explicada por uma variação da atividade solar, como você próprio mencionou, né? Que o Sol tem a sua atividade solar, que é uma questão, né, cíclica também, mas existem evidências comprovando que não se trata somente disso, né, que realmente é da ação humana? Sim. A gente tem uma questão que esse ciclo solar, ele acontece, mas ele acontece de uma forma muito leve, muito tênue, e é repetitiva, não é um ciclo que tem picos muito elevados ou tempos de muita calmaria, né? Então, isso que a gente chama de magnitude das mudanças solares, e às vezes a gente até tem reportagens, por exemplo, olha, tem ali uma onda solar, a maior onda que o Sol está produzindo. A gente tem que sempre compreender o todo, não somente o dado em si, né? Numa análise geral, nós temos instrumentos de medição dessas manchas solares, por exemplo, ou mesmo das ondas, né, das labaredas que o Sol emite, muito recentemente para a gente conseguir medir, né?
Quando nós recebemos, por exemplo, a imagem de Plutão em alta definição, não podemos esquecer que foi uma sonda lançada na década de 70, com a tecnologia que existia na década de 70. Então, alinhado a isso, a nunca esquecer, né, das nossas próprias limitações tecnológicas. Isso também para responder quando a pessoa fala assim, mas antigamente não fazia tanto frio. É que antigamente a gente não tinha tanto mapeamento de temperatura como hoje, que é quase que instantâneo em todo o globo, né? A mesma coisa para o calor no período de calor. Então, a gente tem que considerar muito essa questão tecnológica. Na parte de evidências também, tem uma questão que se o Sol estivesse alterando a sua atividade, que é uma coisa que ele vai passar, mas isso daqui a alguns bilhões de anos, né, até aquela coisa assustadora que o Sol vai começar a se expandir e engolir os planetas próximos e tudo mais, é daqui bilhões de anos. Ele não está fazendo esse processo agora. O comportamento da corona solar, aquela parte mais externa do Sol, está sendo verificado muito recentemente e sem grandes alterações que sejam conclusivas para indicar, olha, o Sol está com um comportamento anormal. O risco, por exemplo, de uma mancha solar emitir uma onda de energia solar que, por exemplo, queime satélites ou mesmo os nossos aparelhos dentro de casa, isso é uma constante real do dia a dia, não é um fato novo. O que é novo é a nossa capacidade de detectar isso. Então, hoje nós temos um alinhamento tecnológico muito melhor do que tínhamos as décadas anteriores. Além disso, tem uma questão do período de aquecimento, né? Após a Revolução Industrial, a gente tem um aumento muito rápido da temperatura no planeta, comparado ao registro histórico anterior, né? Qualquer estudo que veja o perfil de temperatura do planeta, geralmente eles trazem ondas, e quando nós chegamos na época da Revolução Industrial, ou seja, no início de 1900, nós temos um pico muito elevado de aumento de temperatura, né? Explicando sobre isso, o nosso planeta ele tem um ciclo que a gente aprendeu pelos desenhos animados, que é os períodos de era do gelo e os períodos de maior aquecimento, né? E aí fala-se, inclusive, que nós estamos encaminhados para uma próxima era do gelo. Isso é o ciclo normal do planeta. O problema, quando nós analisamos os dados históricos de registro dos sedimentos, por exemplo, nós verificamos que a velocidade do aquecimento hoje é muito maior e numa temperatura muito maior também, comparado ao aquecimento que o planeta passou nos ciclos anteriores, né? Só para explicar rapidamente, quando nós temos muito calor, o aquecimento global, nós temos uma produção muito grande de vapor de água, dos corpos d'água. Esse vapor subindo até as nuvens, ele vai se concentrando, e aí quando chega um período mais de frio, que a gente chama de inverno, cai no formato de neve nas montanhas mais altas, nos países mais próximas dos hemisférios, né, do Ártico, do Antártico. E essa neve esfria mais aquele local. Chega o verão, está mais quente, mais água que se acumulou evapora. Então é um ciclo interminável, né, de quente, esfria, quente, esfria. Qual que é o problema? Hoje em dia, com essa superfície mais exposta do planeta, eu tenho muito mais água evaporando, muito mais perda de água, né? E aí a gente tem uma história muito recente no Brasil de várias regiões metropolitanas, como São Paulo, por exemplo, em 2015, que teve uma crise muito grande de falta de água. Vários municípios ficaram completamente sem o abastecimento de água. Então, essa mudança hidrológica também está sendo causada pelo esse aumento recente, né, das temperaturas globais. Tem uma questão também que os modelos climáticos em simuladores muito potentes, né, computadores muito potentes, quando se coloca no modelo climático, por exemplo, a atividade vulcânica, os terremotos, e eu forço essa atividade a um extremo
por exemplo, considerando que vários vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo. Mesmo assim, se eu tiro o ser humano do modelo, o modelo ele não está atingindo as temperaturas elevadas como nós temos quando inclui o ser humano no modelo. Então, a nossa atividade, sim, existem muitas evidências que são contra a humanidade, que a humanidade tem uma grande parcela de culpa nessa mudança. Entendam, a mudança ela pode ser natural, é um ciclo natural do planeta, considerando que o planeta ele é vivo, mas que nós estamos dando aquele empurrãozinho acelerada, né? Muito grande, exatamente. Tá. E Alan, outra coisa, né? Quando a gente fala de aquecimento global, as pessoas nem sempre têm a percepção de quais serão essas mudanças que a gente vai enfrentar. E eu acho que pela primeira vez aqui, nós brasileiros da região, principalmente aqui do estado de São Paulo, na semana passada a gente conseguiu ter a percepção por conta da onda de calor que a gente sofreu. Era uma realidade que Europa, Estados Unidos, outros países já vinham enfrentando há algum tempo, mas no Brasil é a primeira vez que realmente eu escuto e vivencio uma situação dessa. Quais outros impactos, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, é uma onda de calor, mas essa onda de calor ela vai impactar na agricultura, na pecuária, né? Produção de animais de um modo geral. Eu até estava conversando com uma pessoa da área do agro, que até para comprar alimentos para a granja, ela não estava conseguindo achar, porque já não tinha mais verdura tão fresca, o que ela conseguia comprar, ela tinha que armazenar num refrigerador, porque estava muito quente, né, e acabava deteriorando muito. Então, a gente tem todo um problema de cadeia, que não é só passar o calor, né, a gente passar calor. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais quais são esses impactos, né? Porque as pessoas às vezes não enxergam quais serão esses impactos que a gente vai passar a enfrentar de forma muito mais constante. Sim. A gente esbarra num problema também da nossa origem, né, humana, que é a falha na compreensão temporal, na escala das coisas, né? Quando eu falo, por exemplo, dinossauros há milhões de anos, é muito difícil você pensar nisso. Hoje em dia, por exemplo, a Cleópatra está mais próxima da época que os dinossauros viveram no planeta do que no nosso dia atual. Então, isso é louco, assim, de você conseguir pensar e raciocinar, né? Mas a escala temporal, a gente tem uma questão que a gente mede ela pelo nosso tempo de vida. Então, a gente acompanha o crescimento das nossas crianças, o envelhecimento dos nossos pais, e ali você tem uma nuance do que é a escala temporal. A mudança climática, até então, ela vinha acontecendo de uma forma rápida, mas ainda não era tão rápido que fosse muito perceptível pela população em geral, né? Não estava sendo didático, digamos assim. Sim. E recentemente o planeta, de alguma forma, resolveu ser didático, né? Desastroso essa didática, mas ele mostrou então qual que é o efeito assim imediato. A gente não pode esquecer que muito recentemente, cerca de entre 5 anos para cá, nós tivemos grandes desastres ambientais no planeta, né? A queimada na Austrália, a queimada aqui no Pantanal e depois na Amazônia, a queimada na Europa, principalmente ali na região de Portugal, Espanha, no sul dos Estados Unidos, principalmente na região da Flórida. Essas queimadas, elas contribuíram para o desmatamento, né, para eliminar essa cobertura vegetal, que ainda não teve tempo de se regenerar. Uma árvore, na melhor das hipóteses, ela leva 30 anos para crescer de uma semente até ficar um adulto fértil, produzindo flores e frutos. Isso foi há 5 anos. A gente não para de produzir carro, a gente não para de assistir filme, a gente não para de querer se alimentar, a nossa vida continua. Só que o planeta ele não tem uma capacidade de repor esses recursos na velocidade que a gente está consumindo. Por isso, inclusive, já se fala de esgotamento do planeta, né? Todo ano a gente tem uma data, e essa data está cada vez chegando mais próxima de janeiro, que é um marco planetário de que, a partir deste momento,
o planeta ele não está conseguindo repor os recursos, então a gente está consumindo mais ainda do estoque de recursos que o planeta tem. Nessa ideia, a gente tem também a questão de toda a mudança climática, por exemplo, da salinização dos oceanos, com o derretimento das calotas polares. Quando eu derreto a calota polar, ou seja, eu estou entrando com água doce num oceano que é salgado, eu estou mexendo nesse balanço de salinidade, eu estou deixando a água menos salgada, digamos assim, isso impacta, por exemplo, nas correntes oceânicas. As correntes oceânicas, por exemplo, que levam nutrientes do Atlântico Norte até a costa da Austrália. A gente viu em desenho, né, a corrente oceânica até Sydney, por exemplo. É uma figura muito metafórica, mas para uma realidade que nós temos nos oceanos. Esse movimento de troca de nutrientes, e troca de calor, e troca de tudo. Então, o que acontece? O oceano, menos salgado, digamos assim, ele está ficando mais lerdo em fazer essas trocas. Então, de forma geral, eu contribuo para que mais calor fique armazenado naquele local mais tempo. E esse calor evaporando para o ar, você tem também o aquecimento, então, dali daquela atmosfera. Então, é tudo um efeito cascata, uma coisa está interligada à outra. E, consequentemente, até aumenta o próprio derretimento, né? Não só das calotas, mas de algumas regiões. E vou dar um exemplo também de um filme um pouco antigo, tá? Que talvez aí possa ser um pouco exagerado, mas essa representação das correntes marítimas eu acho que foi muito bem feita. O Dia Depois do Amanhã, que, né, não sei exatamente se é isso que vai acontecer, se não é, mas a questão das correntes ele retrata bem, né, essa teoria não, né, mas o que tem acontecido e o que pode ser ocasionado se a gente tiver uma interrupção dessas trocas, né, que você mencionou. Então, são coisas aí que realmente no nosso dia a dia a gente não para pensar. E até o que você colocou, né, a questão do consumo. A gente cada vez mais consome mais, né? A gente não se satisfaz mais com pouco, né? Pelo próprio modelo econômico, social e imposto. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer e até uma mudança no nosso estilo de vida. Não é fácil, né? A gente sabe que não vai acontecer do dia para a noite, mas a gente precisa começar a refletir sobre o que a gente pode fazer. São, né, pequenos passos, mas se todo mundo começar a dar pequenos passos em direção para uma redução de consumo, uma redução da geração de resíduos, o refletir no consumo energético, até no consumo alimentar, são coisas que realmente eu acho que são importantes e que cada um aí precisa fazer essa reflexão, né? E fica daí a pergunta: como que a gente atenua as mudanças climáticas e os efeitos nocivos, né? Como que a gente pode atuar, então, né, esses pequenos passos, essas pequenas ações? Então, né, comentando do cinema, a gente tem aí, por muito tempo, o cinema educando e nos preparando para desastres. E é muito engraçado quando você entra em algumas redes sociais, as pessoas elas aprenderam dos filmes mais a lição de ter medo, por exemplo, de fenômenos extraterrestres, né, alienígenas, elas estão mais preocupadas com luzes de drones, né, de questão assim, do que com a questão climática. E nós temos ótimos exemplos de filmes sobre desastres climáticos que mostram, né, o que poderia acontecer no futuro e que está acontecendo, né? Tanto que está acontecendo que a ONU, a principal instituição do globo, né, a mais respeitada pelos países, principalmente os países do eixo ocidental, ela parou de falar sobre aquecimento global e mudança climática. Agora ela fala sobre ebulição planetária, né, ebulição climática, ou seja, o planeta ele não está mais esquentando, agora ele está fervendo, já está naquele estágio que a chaleira começa a apitar
em desespero para você correr fazer alguma coisa. Isso é muito importante como um alerta para todos nós, né? Muitas vezes a gente se pega discutindo sobre o clima, mas não mudando os nossos hábitos, ou fazendo a cobrança de forma errada. Por exemplo, eu não posso chegar numa população mais carente e pedir, por exemplo, que eles economizem água, quando muitas vezes nem água potável encanada eles estão recebendo. Então eu tenho que adaptar a forma, a minha linguagem, para que atinja efetivamente o público. Senão nós estaríamos novamente em 2023 discutindo se o planeta é um planeta ou ele é plano, né? Então, as notícias de desinformação, as fake news, elas estão aí porque alguém consome. Então, a gente, além de combater a fonte delas, nós temos que compreender por que as pessoas estão consumindo, o que está levando essas pessoas a acreditarem nisso. E muitas vezes elas acreditam porque é mais fácil de entender. O termo que está sendo colocado para essa pessoa, mesmo que de uma forma errônea, de uma forma muitas vezes até como uma manipulação, um golpe de informação, a pessoa é induzida, por exemplo, a um comportamento, a um hábito, mas a linguagem que está chegando para essa pessoa é exatamente a linguagem que a pessoa fala no dia a dia. Então, nós não podemos ignorar esse fato, né? Hoje em dia, o que eu posso fazer para a mudança climática? A principal ferramenta é a ferramenta política. É estar atento a quem nós estamos votando, qual é a plataforma que os nossos políticos encabeçam na parte do meio ambiente. Não tem como hoje em dia falar, por exemplo, de preservação ambiental sem também lidar com o fato que nós temos que produzir produtos e alimento para a população. É a forma como isso vai ser conduzida que deve entrar em discussão, em pauta. A gente não pode mais ter, como acontece geralmente, a briga de uma bancada ambiental com uma bancada não ambiental. E isso foge do propósito, porque nós precisamos do meio ambiente e nós precisamos de um meio ambiente que seja preservado, mas que também forneça alimento para a população que precisa. Todos nós precisamos comer. Senão, no final do dia, Renata, a gente vai estar discutindo quem precisa viver ou não. A gente vai estar discutindo se eu vou ter políticas, como, por exemplo, na China, de restrição de número de filhos, porque nós temos muitas pessoas no planeta. Então, é uma discussão que ela não vai ajudar na causa, né? Ela está ajudando no efeito somente. Um outro exemplo, por exemplo, é a troca de equipamentos como geladeira, ar-condicionado, por conta da camada de ozônio, né? E ainda hoje se discute essa implementação, essa troca por gases que sejam protetores da camada de ozônio. Não, hoje em dia já tem que ser regra, não tem que mais discutir. Tem que ser uma regra e tem que trocar e ponto final, né? Existem coisas que nós não podemos entrar numa margem de discussão pela discussão, que não leva a nada, que não tenham um produto eficaz. Mudanças climáticas, elas acontecem de uma forma natural e de uma forma que é acelerada pela atividade humana. Então, nós temos que identificar quais atividades humanas estão contribuindo para isso. Estimular, por exemplo, cidades, metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro. Por que não eu não tenho mais jardins verticais? Por que eu não tenho proteção, jardins verdes, de telhados verdes nos edifícios? Se você pega uma imagem de satélite, é uma mancha de concreto. E só o fato de eu ter uma tinta que seja absorvente de calor, por exemplo, em regiões mais frias, eu já evito usar, por exemplo, um aquecedor dentro dessas casas. Ou então eu ter um telhado verde numa região mais quente, eu já tenho um efeito de resfriamento do edifício sem precisar colocar mais ar-condicionado. Porque senão vai acontecer o que acontece, né? A temperatura aumenta, eu corro lá, coloco ar-condicionado, eu preciso desmatar, preciso minerar para produzir mais equipamento de ar-condicionado, aumenta a temperatura, vou lá comprar mais ar-condicionado, né? E rever também o nosso consumo. Hoje em dia já se fala muito sobre moda circular, sobre consumo sustentável, sobre ESG. Eu tenho necessidade real de trocar o meu aparelho de celular anualmente.
e cobrar da empresa. Recentemente nós tivemos um lançamento de uma empresa conhecida, e muitos comentários eram assim, tá, eu esperava mais novidade. Então, assim, a população consome, a população pede, faz com que a empresa tenha essa corrida. Meu Deus, eu preciso produzir um novo modelo, então automaticamente a gente sabe que ano que vem um novo modelo será lançado, e muitas vezes o seu celular de 5 anos ainda funciona da forma maravilhosa que você precisa para o teu consumo de internet, o consumo de mídia. Então nós temos que rever não somente o fechar a torneira para economizar água, mas de tudo. A roupa que eu estou colocando em casa, o alimento, como que está sendo produzido e chegando para a minha mesa, com quais pessoas eu estou me relacionando. Durante a pandemia, por conta do negacionismo científico, por exemplo, nós vimos muitas pessoas se fechando em bolhas e criando muros, barreiras contra essas pessoas negacionistas. E dessa forma, você está isolando eles nas bolhas deles. E aí você vai ter uma guerra de conflito entre bolhas, sendo que o normal, o saudável, é você sentar e conversar, você entender por que a pessoa está acreditando naquele negacionismo. Como eu citei antes, muitas vezes a informação que ela está recebendo, ainda que errada, é a informação que ela consegue compreender. Enquanto que uma informação verdadeira, ela não está conseguindo entender os conceitos, ou porque os conceitos estão difíceis, ou porque os conceitos estão no termo do cientifiquez muito forte, né? Mudanças climáticas, elas acontecem desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente encosta a cabeça no travesseiro e, inclusive, enquanto nós estamos dormindo. Elas não param, né? Então, pensando dessa forma, as nossas ações elas têm que ser contínuas. Eu tenho que cobrar os governantes para ter políticas sustentáveis, políticas de preservação ambiental, políticas, inclusive, de apoio à arquitetura sustentável, né? Todos nós queremos as ruas preservadas, com asfalto novo e bonitinho. Mas por que não estudar formas de colocar um asfalto que seja absorvente da água da chuva? Que eu não consiga ter a necessidade de construir, por exemplo, piscinão para acumular essa água. Que a minha rua ela tenha um sistema de drenagem que seja altamente eficaz. Mas ao mesmo tempo que a gente está discutindo drenagem, por exemplo, nós temos pessoas no dia a dia que olham para a boca de lobo, para o bueiro, e acha que ali é uma lixeira. Então eu vou varrer, eu vou jogar quilos e quilos de sabão para limpar a minha calçada, e eu trato aquela boca de lobo como uma lixeira, como algo que vai cair e nunca mais eu vou precisar lidar com aquele problema. E na verdade essa água, que deveria ser somente da chuva, ela está caindo num córrego. Então ela está chegando no oceano, então ela está impactando no aumento de temperatura do oceano, no aumento da temperatura do ar, na diminuição da produtividade agrícola. Então está tudo relacionado. Então nós temos que encabeçar políticas públicas de preservação e conservação ambiental, cobrar os nossos governantes, mas também olhar para o nosso umbigo. Qual que é a ação que eu estou fazendo no dia a dia? É isso mesmo, né? O planeta funciona em ciclo, e a gente, né, o que você falou, a gente tem a consciência, não é porque saiu da nossa visão, você também vê a plataforma como um todo, se realmente ela está conectada com as questões ambientais. E é um projeto de país, é um projeto de permanência do homem no planeta, né? Não é um projeto de governo, tem que ser encarada a questão ambiental. E a gente cobrar, né, depois que a gente elege, a gente cobrar essas pessoas se de fato elas estão fazendo aquilo que prometeram, que falaram que iriam fazer. E não só olhar para o outro, mas olhar para as nossas ações também. Né, me veio também na cabeça algumas coisas, a questão do celular acho perfeito, todo mundo acho que, né, fica naquela ânsia, não, eu preciso o novo, e o que você tem funciona muito bem para aquilo que você precisa, então não necessariamente você precisa trocar as coisas que a gente tem em casa, realmente é você utilizar. Eu acho que as indústrias também, pensando nisso, já fabricam os equipamentos com uma vida útil menor,
né? É a sensação que eu tenho, que antigamente você comprava algum produto e realmente ele durava por bastante tempo, hoje em dia a vida útil está encurtada, mas são ações, né? É você pensar na construção de uma casa, utilizando um pouco mais da ventilação cruzada, essa questão do telhado verde é super importante. E o que a gente muitas vezes vê é, né, a pessoa quer dormir o ano inteiro a 17 graus, sempre com o ar-condicionado ligado. Há realmente essa necessidade? É parar para pensar um pouco no outro, no planeta, e é uma dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm, né, de perceber e, de repente, parar um pouco de ter algumas ações voltadas só para o nosso interesse, é realmente você pensar no todo. E até, né, a gente estava falando aí de algumas questões, de tecnologia, do futuro, né, você até mencionou a questão dos filmes também, que acho que nunca, né, os filmes há muito tempo trazem as teorias e que a gente, de repente, está se dando conta um pouco mais agora, mas como são filmes aí de 10 anos, 15 anos atrás, essa geração mais nova, né, acho que pouco conhece desses filmes, mas eu estava até me colocando essa semana, né, o futuro, todo mundo fala numa disrupção de tecnologia, né, do como a tecnologia vai impactar a nossa vida, e daí, né, eu comecei a fazer um questionamento, falei, mas será mesmo que vai impactar? Porque se as mudanças climáticas estão aceleradas do jeito que estão, né, não sei se vai ser só um futuro tecnológico, se vai ter um futuro de seca, né, um futuro de eventos climáticos extremos, de falta d'água, de falta de comida. Então, são reflexões, não vai ser aquele futuro que a gente vê hoje só de alta tecnologia. Pode ser que, de repente, essa alta tecnologia dê conta de respostas que já deu também na esfera alimentar, né? Até para dar conta dessa população que hoje habita o mundo, mas a gente não sabe, e eu, do jeito que está acelerado, eu comecei a ter dúvidas desse futuro tão tecnológico, né? Eu acho que a gente vai ter aí algumas surpresas, não tão agradáveis, mas que acho que realmente a gente precisa começar a prestar atenção para o que pode ser esse nosso futuro, né? Alan, já que a gente falou um pouco assim, né, da questão da participação popular, da escolha dos governos, como, né, que você vê governo, instituição privada, sociedade civil trabalhando junto aí na busca por soluções viáveis contra este aquecimento climático? Temos que ter uma parceria, né? A gente também não pode só jogar a parcela de culpa ou de ação que a ser feita no governo, ou na empresa privada, ou na sociedade. Nós temos que entender, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é o óbvio, mas é sempre bom comentar, que a gente vive num planeta que é uma esfera fechada. Não existem outras terras, não descobrimos nenhum outro planeta semelhante à Terra. E caso um dia conseguimos descobrir pela tecnologia, nós sabemos que estará muito distante, tão distante que provavelmente não conseguiremos ir até lá. Quando pensamos no planeta como essa redoma fechada, isso fica muito simples, né? Faz uma alusão também ao peixe beta. Todo mundo conhece o peixe beta. Nós aprendemos aquele mito que o peixe beta não precisa de bombinha de oxigênio, não precisa de filtragem de água, que basta você colocar ele dentro de um aquário e jogar comida e tá tudo bem. Nós somos esse peixe beta. Nós estamos consumindo a mesma água que o peixe beta está consumindo todo o tempo. Nós não temos a bombinha de oxigênio que traz o oxigênio de fora e coloca para dentro, né? Então, o peixe beta, quando ele fica nervoso, quando ele vê outro peixe e quer atacar, a gente tem que entender o porquê que ele está fazendo isso. Até eu faria isso se eu tivesse numa situação do peixe beta. E quando nós pensamos em planeta, nós somos peixe beta, né? Nós estamos aqui consumindo recursos, gerando resíduos, gerando poluição, lixo, que muitas vezes não tem o que fazer.
Tem muito produto que, apesar de campanhas de reciclagem e tecnologias de reciclagem, é muito mais caro você reciclar do que pegar o minério e produzir um produto novo, Uhum. ou pegar o petróleo e produzir um produto novo. Então, nós não estamos num momento tecnológico da nossa história que permita certas regalias que nós estamos nos dando no dia a dia, né? E pensando também nessa tecnologia, é muito emocionante, eu fico muito entusiasmado quando, por exemplo, eu vejo a questão de produção de robôs, como nós temos empresa nos Estados Unidos, que o robô hoje já consegue dar pirueta e não cai, e você acompanha essa evolução da produção, ou mesmo dos assistentes, né, que hoje em dia é mais comum nas nossas casas, e finalmente combinando na inteligência artificial generativa, como o chat GPT, que todo mundo fica discutindo se vai revolucionar ou não, se vai roubar emprego ou não. Ao mesmo tempo que essas tecnologias estão surgindo, nós temos que pensar que nós vamos ter que pagar por isso tudo, né? Tudo isso tem uma moeda de troca de consumo. E pensando da forma como nós estamos maltratando o planeta, no futuro você vai ter que escolher se você vai querer ter um assistente de voz na sua casa para te ajudar nas tarefas domésticas, ou se você vai querer uma água 100% pura para consumo. Uhum. Entende? Então, cada vez mais tenhamos tecnologia, mas há um preço para essa tecnologia toda. E tem um outro problema, a questão da descentralização tecnológica. Isso nós aprendemos na pandemia. A pandemia ela veio e paralisou o mundo todo e nós dependemos de máscaras e luvas que eram produzidas na China. A China era a grande detentora do mercado global de produção de máscaras. E esse mercado se esgotou rapidamente. Então, cadê as nossas empresas em cada país, por exemplo, que consiga produzir a máscara? A pandemia ela foi um grande exemplo de uma consequência que um desastre em nível global pode fazer com cada país. Se cada país não estiver preparado, nós vamos depender dos nossos vizinhos, mas dentro da lógica econômica, social, o nosso vizinho primeiro vai cuidar dele, para depois, o que sobrar, poder cuidar da gente. Então, também tem essa questão das fronteiras. E isso até explica alguns movimentos mais centralizados, né, nesses países que têm surgido no mundo todo. As pessoas estão em pânico, elas estão inseguras. E não tem uma discussão global de união dos países. Né? Hoje em dia, mesmo a ONU é colocada em dúvida. Hoje em dia, os países eles querem criar outras parcerias, outros acordos por fora, que não necessariamente seja na ONU. E não tem aí uma leitura de que o Brasil, por exemplo, tem a floresta amazônica, que a gente aprendeu como sendo o pulmão do mundo, mas na verdade ela é mais um ar-condicionado do mundo, porque ela esfria a atmosfera, e que ela depende, por exemplo, do deserto do Saara para receber nutrientes. Enquanto eu tratar o Brasil como um país isolado, e lá, por exemplo, a Argélia, como um país isolado na África, nós não temos esse diálogo. O mundo, ele não tem essas fronteiras. O mundo, ele entende que tem um deserto do Saara para nutrir a Amazônia. Ele não vai olhar individualmente para cada nação, para cada país. Então, nós temos que lidar com o desenvolvimento econômico do globo, entender quais são as ferramentas que dão certo ou não para o nosso desenvolvimento, entender também que existem países como o Brasil, que ainda não alcançaram o status de países desenvolvidos, que têm muitos problemas sociais, e qual que é a responsabilidade dos países desenvolvidos nisso, né? Não podemos, por exemplo, olhar e falar, temos que proteger a Amazônia, se eu não ter subsídios que me ajudem a proteger a Amazônia. Né? É um interesse global, mas muitas vezes a responsabilidade é colocada de forma local. Então, nós temos órgãos, nós temos governos, nós temos a sociedade que precisam dialogar. Enquanto eu tratar que não é problema meu, que existe alguém que vai se responsabilizar,
a gente está acreditando muito em fábulas de Natal, né? Não está tendo uma ação real. Então, eu, enquanto cidadão, eu tenho que conhecer qual que é o meu impacto, o quanto de lixo que eu estou gerando, o quanto de dióxido de carbono eu estou emitindo, e aí sim, propor ações, ir atrás do meu governo, ver o que o governo está fazendo ou não está fazendo, e aí eu propor soluções, eu entrar em rodas de conversa, assistir programas como esse, onde tem essa discussão muito rica, enfim, eu tenho que me mexer, eu não posso, literalmente, varrer o problema para debaixo do tapete. E vai chegar uma hora que o tapete vai ficar pequeno demais e o problema grande demais. Não, com certeza. E, Alan, o que a gente pode, né, fazer enquanto indivíduos, pensando numa solução aí de curto prazo? Perfeito. Nós temos que fazer o que você acabou de comentar, né? No meu apartamento, na minha casa, se é um dia que está muito quente, a minha janela ela está aberta o suficiente para produzir uma ventilação cruzada. Eu tenho esse olhar. Ou caso não tenha, eu consigo fazer algum planejamento de ter uma abertura que facilite isso. Muitas vezes por romance, nós, por exemplo, vamos querer um chalé que tecnicamente é uma casa com um telhado grande, típico de regiões mais frias, porque esse telhado vai manter a casa mais aquecida, e aí eu quero construir esse chalé num litoral, numa praia, e eu encho esse chalé de ar-condicionado. Então também nós temos que revisitar os nossos gostos, o quanto o nosso gosto também pode ser prejudicial, né? E buscar essas alternativas, essas soluções. Então, em casa, você ter essa atenção com a ventilação, você ter atenção ao teu consumo de água, você saber que toda a água que você está consumindo, o esgoto que você está gerando, no Brasil, quase 40% somente do esgoto é tratado, né? O resto, 60%, é colocado nos corpos d'água, na sua forma bruta. Então, de que forma eu tenho culpa disso, sabe? Quanto de esgoto que eu estou gerando todo dia, naquele banho que de repente, eu estou estressado, quero tomar um banho mais longo. Peraí, existem outras soluções, por exemplo, para buscar a paz interior, aproveitar e ir para um parque. Qual a última vez que você foi num parque, numa praça verde na sua cidade? Sabe? Se permitir mudar hábitos, por exemplo, escritórios, mudar a regra de etiqueta. Por que em um dia muito quente eu tenho que obrigar, por exemplo, os homens a usar terno e gravata, e as mulheres com aqueles blazers e vestidos longos? Por que eu não posso, nesses dias, adotar uma postura mais refrescante no código de vestimenta da empresa? São várias ações e muitos detalhes, por assim dizer. A melhor forma é começar, tentar, experimentar, ver aquilo que para você seja possível e tenha algum impacto. Seja abrindo a janela, seja fechando a torneira, se vestindo de uma forma mais adequada. Seja reciclando, né? Eu acho que a reciclagem é uma questão importante também. E outra crítica que às vezes a gente escuta é que quando as pessoas separam, nem sempre separam da forma correta. Então não custa, né? Você pede ali um minutinho, lavando um pouco, né, aquela embalagem, e descartando, né? Fazendo um descarte realmente correto de resíduo, tentar reutilizar o máximo que a gente puder de produto. E você sabe que você falou uma questão aí do código de vestimenta, né? Na semana aí que estava essa onda de calor, eu fui para uma empresa de tecnologia e me chamou a atenção. Não sei se era porque era uma empresa de tecnologia, mas os homens estavam de bermuda. Eu falei assim, nossa, que diferente! Mas realmente você pensar um pouco na questão de como a gente diminuir um pouco o consumo de uma maneira geral, né? Eu lembro muito da época do apagão, então, assim, né, isso daí entrega um pouco a idade até, mas essa nova geração não viveu essa época do apagão.
Mas acho que eu, né, assim, graças a Deus, eu construí hábitos ali que até hoje eu mantenho esses hábitos em casa. E às vezes é aquela coisa assim, por que você precisa deixar o aparelho no stand-by? Você não está usando, desliga, né? Eu em casa, pela correria do dia a dia, televisão é muitas vezes mais de final de semana, então por que eu preciso deixar durante a semana inteira o aparelho no stand-by ou deixar e só à noite que de fato eu vou ligar? Desliga. Então, né, você não precisa deixar toda hora o telefone celular carregando, não tem essa necessidade, é simplesmente espera a bateria realmente acabar, né? Você faz um bem para o seu aparelho, você faz um bem para a economia da energia e para o planeta. Então, acho que são essas ações que às vezes as pessoas nem param para pensar, né, Alan? Acho que realmente todo mundo precisa fazer um exercício no que de repente eu posso melhorar no meu dia a dia, né? De repente aí uma carona compartilhada, né? Ver onde você mora, quem estuda na mesma escola. Então são ações aí pequenas que de repente, né? Atrapalha um pouquinho, não leva para aquele imediatismo que a gente hoje em dia tem o hábito, né? Do imediatismo. Então, vou ter que esperar 10 minutos, vou ter vai, mas todo mundo sempre esperou, por que agora a gente não pode mais esperar, né? Eu quando era pequena, né, telefone celular não existia, o máximo que existia era um orelhão, e você combinava com o pai em determinado horário, se o que você estava fazendo acabasse 2 horas antes, você ia ter que ficar esperando, ou se aconteceu algum imprevisto e você tinha combinado que seu pai ia te pegar na porta, você ficava ali esperando até a hora dele conseguir chegar. E a gente não morria por conta disso, né? E hoje a gente vê que é difícil, né? Esses hábitos do esperado, de repente, você não ter as coisas imediatas. Então, realmente, acho que a gente repensar o dia a dia, né? Mas, realmente, aí muito, muito bacana tudo que você trouxe para a gente. Mas né, a gente acho que precisa encerrar aqui a nossa conversa. E para finalizar, Alan, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Eu falaria sobre hábitos, né? Por exemplo, quando eu era bem pequenininho, era comum falar assim, não, se você vai parar num semáforo, não desligue o seu carro, porque você vai gastar muito mais combustível ligando de novo e vai emitir muito mais poluição. E hoje nós já temos o inverso, né? Carros que automaticamente desligam quando param no semáforo. Então, claro que a tecnologia é diferente, mas o que eu quero dizer é o cerne, o quanto um hábito dito saudável que a gente aprendeu, que a gente carrega, que a gente ouviu falar dos nossos avós, dos nossos pais, muitas vezes não é tão saudável assim, né? Recicle, é o mínimo que nós podemos fazer, e nem isso a gente sabe fazer. Né? É a ação de educação ambiental muito básica. E para fechar, além de reciclar, apoie os jovens cientistas, esses cientistas que estão colocando a cara a tapa nas redes sociais e divulgando ciência de verdade. Pessoas que pesquisam, pessoas que se debruçam para construir um conteúdo numa linguagem que vai atingir a população. Então faça isso. Lá em casa, minha mãe, ela sempre foi contra a tecnologia. Fica aí nesse celular, é vício e não sei o quê. E aí ela ganhou um celular. E hoje em dia a gente tem que falar assim, sai desse celular, porque ela consome tudo ao tempo todo. Aproveitando isso, tem que deixar consumir. Você não pode impedir a pessoa de consumir, mas você pode guiar este consumo. Então, repassa para as pessoas que você tem carinho o vídeo dessa reportagem, os canais no YouTube que tem episódios, vídeos sobre conservação ambiental, artigos, reportagens que falam sobre a preservação. Vamos fazer esse trabalho de formiguinha, porque juntos nós seremos um grande formigueiro, onde cada sementinha que a gente carregar vai crescer uma nova árvore, vai crescer uma nova sociedade. Só assim a gente vai mudar. Ficar de braços cruzados, culpando e apontando os problemas, nada disso vai adiantar. Temos que ser responsáveis.
Muito obrigado pelo convite novamente e por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Alan, foi um prazer, né? Foi realmente aí uma aula nas questões, né, do aquecimento global, dos seus impactos. Eu acho que foi uma conversa aí realmente muito bacana. Eu agradeço a sua participação. E é o que você falou, eu acredito muito nisso, né? É um trabalho de formiguinha, é uma ação de formiguinha, mas todos temos que fazer, né? E é muito fácil criticar, é muito fácil olhar o outro e não nos olharmos. Então, essa análise crítica, e é uma análise que todo mundo tem que fazer todo dia, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente poderia fazer a mais e que, de algum modo, aí está passando, né? Então, muito bacana aí as suas considerações, as suas colocações, realmente foi muito bom. Bom, no programa de hoje eu conversei sobre mudanças climáticas com o professor da FMU, Alan Pichaid. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu like, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Nos vemos na próxima semana.